Era final de tarde na rua Oscar Freire, o coração do luxo paulistano. O sol de outono banhava as vitrines reluzentes das lojas de grife que se alinhavam em ambos os lados da rua. Na calçada imaculada, Antônio Silva, 52 anos, observava seu próprio reflexo distorcido no vidro temperado da joia rara, a mais prestigiosa joalheria de São Paulo. O contraste não poderia ser mais gritante. De um lado do vidro, manequins elegantes e mostruários de veludo negro exibiam diamantes que cintilavam sob luzes estrategicamente posicionadas. Do outro, um homem de estatura mediana, ombros curvados pelo peso de décadas de trabalho árduo, vestindo um uniforme laranja desbotado da Prefeitura de São Paulo, com manchas de suor e resíduos do dia de trabalho. Antônio ajeitou o boné surrado que cobria seus cabelos grisalhos e respirou fundo. Suas mãos calejadas apertavam nervosamente o envelope gordo escondido no bolso interno de seu uniforme. 25 anos, economizando cada centavo para este momento. 25 anos, sonhando com o rosto de Iracema, sua esposa, quando finalmente recebesse o presente que ele havia prometido no início de seu casamento. Hoje é o dia, murmurou para si mesmo, enquanto empurrava a pesada porta de vidro da joalheria. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor abafado de São Paulo. O ambiente era dominado por um silêncio reverente, quebrado apenas pelo tilintar discreto de joias, sendo manuseadas, e conversas em tom baixo. Um leve aroma de perfume caro pairava no ar. Pisos de mármore italiano refletiam a iluminação sofisticada que realçava as peças expostas em vitrines de cristal. Assim que a porta fechou atrás dele, Antônio sentiu todos os olhares voltarem-se em sua direção. O silêncio agora era diferente, tenso, carregado de julgamentos. Uma vendedora que atendia um casal bem vestido parou no meio da frase, boquiaberta. O segurança próximo à entrada endireitou a postura, subitamente alerta. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, usando um tailleur impecável e saltos que a faziam parecer ainda mais imponente, emergiu do fundo da loja. Regina Álvares, gerente da joia rara, caminhou com passos firmes em direção a Antônio, seu semblante uma máscara de desaprovação mal disfarçada. "Posso ajudá-lo?" perguntou em tom cortante, parando a uma distância calculada, como se temesse que a sujeira do uniforme do gari pudesse saltar para seu conjunto de marca. "Boa tarde, senhora", respondeu Antônio com a voz calma e educada que sempre usava. "Eu gostaria de ver algumas joias, por favor." Um riso abafado veio de um canto da loja, onde um homem de terno italiano segurava uma taça de champanhe oferecida pela casa aos clientes especiais. Regina olhou Antônio de cima a baixo, seus olhos detendo-se com desgosto nas botas enlameadas que deixavam marcas quase imperceptíveis no piso imaculado. "Acho que o senhor está no lugar errado", disse ela, sem tentar disfarçar o desdém. "Talvez tenha confundido o endereço?" Antônio manteve a dignidade apesar do calor que subia pelo seu pescoço. "Não confundi, não. Esta é a joia rara, certo? Eu vim comprar um presente para minha esposa. Fazemos 25 anos de casados amanhã." A declaração provocou sorrisos zombeteiros entre os vendedores. Uma jovem no canto, aparentemente nova na equipe, foi a única que manteve uma expressão neutra, quase compassiva. Regina cruzou os braços, o sorriso agora abertamente sarcástico. "Entendo. E o que está procurando especificamente? Temos alguns pingentes mais simples que talvez se encaixem no seu..." Ela fez uma pausa dramática. "Orçamento." "Quero ver o colar mais caro que vocês têm", respondeu Antônio com simplicidade. O silêncio que seguiu foi quebrado por uma gargalhada alta do homem de terno, que agora se aproximava para assistir à cena como quem se prepara para um espetáculo cômico. "Perdão?" Regina parecia não acreditar no que ouvira. "O colar mais caro da loja", repetiu Antônio, sem alterar o tom respeitoso. "É para minha Iracema. Eu prometi a ela faz 25 anos. Regina trocou olhares com o cliente elegante, que parecia achar tudo aquilo extremamente divertido. Ela então fez um gesto para uma das vendedoras. "Lia, por favor, mostre ao..." "Senhor."
A nossa coleção de semi-joias. Temos algumas peças bonitas por menos de R$ 100. Antônio balançou a cabeça negativamente. Não quero semi-joias. Quero ver diamantes. Ouro. O cliente rico se intrometeu. A senhora deveria chamar o segurança, dona Regina. Isso já está virando circo. Seu sotaque denunciava origens no interior paulista, apesar das roupas que gritavam Jardins e Higienópolis. Regina suspirou, perdendo a paciência. Olha, senhor. Antônio Silva. Senhor Silva, nós somos uma joalheria de alto padrão. Nossas peças custam dezenas, às vezes centenas de milhares de reais. Sinceramente, não acho que tenhamos algo compatível com seu estilo de vida. Ela apontou discretamente para o uniforme de gari. Há uma galeria na Teodoro Sampaio com bijuterias muito bonitas. Tenho certeza que sua esposa ficaria feliz com algo de lá. Antônio permaneceu impassível. Seus olhos, porém, refletiam uma determinação inabalável. Eu não vim até aqui para ser mandado embora. Por favor, me mostre o colar mais caro da loja. Regina trocou olhares exasperados com o segurança, que deu um passo à frente, mas ela o deteve com um gesto. Uma ideia cruzou sua mente. Talvez fosse mais divertido mostrar ao gari o quão absurda era sua pretensão. Quem sabe assim, ele finalmente entenderia seu lugar e iria embora. Muito bem, disse, pegando um tablet da bancada. Vamos ver o que temos para o senhor. Ela deslizou os dedos pela tela, parando em uma imagem específica. Virou o tablet para Antônio. Esta é nossa peça mais exclusiva. Um colar de ouro branco de 18 quilates com 47 diamantes, incluindo um diamante central de 3 quilates, certificado, cor D, pureza IF. Uma peça única desenhada pelo próprio Ricardo Mendes, dono da joalheria. Custa exatamente R$ 180 mil. O rosto de Antônio se iluminou ao ver a imagem. É esse, disse quase em um sussurro. É exatamente esse que a Iracema viu na vitrine há 25 anos, quando passamos em frente à loja no nosso primeiro aniversário de casamento. Regina não conseguiu conter uma risada incrédula. O senhor está me dizendo que sua esposa viu este colar específico há 25 anos? Este modelo foi lançado há apenas 6 meses, senhor Silva. Além disso, o valor equivale provavelmente a... Quantos anos do seu salário? 10? 15? O cliente rico se aproximou, olhando para o tablet. Conheço esse modelo. Comprei um semelhante para minha amante mês passado. Nem minha esposa tem um desses. Ele se virou para Antônio com ar de superioridade. A não ser que você esteja varrendo barras de ouro nas ruas, meu amigo. Melhor procurar algo mais na sua categoria. Antônio ignorou o comentário. Quero esse, afirmou com convicção. Regina fechou o tablet com um movimento brusco. Isso já foi longe demais. O senhor está me fazendo perder tempo e tenho clientes reais esperando. Se quiser continuar com essa brincadeira, terei que pedir para o segurança acompanhá-lo até a saída. Não é brincadeira, insistiu Antônio. Eu quero comprar o colar. A gerente fez um sinal para o segurança, que se aproximou com passos firmes. Jorge, por favor, acompanhe o senhor até a porta. Antônio não se moveu. Em vez disso, lentamente tirou do bolso um celular antigo, daqueles com teclas físicas, ignorando os olhares de desprezo que recebia por não ter um smartphone moderno. Calmamente, discou um número que parecia saber de cor. O que está fazendo agora? Perguntou Regina, incrédula. Ligando para o dono da loja, respondeu Antônio com tranquilidade. As risadas agora ecoavam abertamente pela joalheria. Até mesmo o segurança sorriu. Claro, e eu sou a primeira dama, zombou Regina. O senhor realmente espera que acreditemos que conhece o Ricardo Mendes, um dos empresários mais importantes do setor de joias de luxo do Brasil? Antônio apenas esperou enquanto o telefone chamava. Após alguns segundos, seu rosto se iluminou. Alô, seu Ricardo. Aqui é o Antônio. Sim, o Antônio do acidente do Felipe. Estou na sua loja da Oscar Freire. Sim, aquela mesma. Não é urgente, mas acho que preciso daquele favor que o senhor me ofereceu há 4 anos. O senhor poderia descer? Regina observava com uma mistura de irritação e divertimento.
Aquele homem realmente estava levando a farsa até o fim. Talvez fosse algum tipo de aposta ou desafio. Ou pior, talvez tivesse problemas mentais. De qualquer forma, sua paciência havia acabado. "Segurança!" chamou com voz firme. Antes que o homem uniformizado pudesse agir, um alvoroço surgiu no fundo da loja. Um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente aparados e terno feito sob medida, descia apressadamente as escadas que levavam ao escritório no mezanino. O sorriso no rosto de Regina congelou instantaneamente. Era Ricardo Mendes, proprietário da rede Joia Rara e um dos joalheiros mais respeitados do Brasil. E ele vinha praticamente correndo em direção ao homem de uniforme laranja. O silêncio na joalheria era absoluto. Todos os olhos acompanhavam a figura elegante de Ricardo Mendes, que atravessava o salão principal com passos rápidos. Seu rosto, geralmente impassível nas raras aparições que fazia na loja, exibia uma expressão difícil de decifrar, uma mistura de surpresa e emoção contida. Ricardo ignorou completamente Regina, que permanecia paralisada com o tablet pressionado contra o peito. Passou direto pelo cliente rico, que subitamente parecia muito interessado em estudar um anel na vitrine mais próxima. E quando finalmente chegou até Antônio, fez algo que deixou todos os presentes boquiabertos. Abriu um largo sorriso e abraçou efusivamente o gari, sem qualquer preocupação com o uniforme sujo que poderia manchar seu terno italiano. "Antônio, quanto tempo, meu amigo! Por que não me avisou que viria?" exclamou Ricardo, dando tapinhas calorosos nas costas do homem. O gari sorriu, visivelmente constrangido com a situação. "Não queria incomodar o senhor, seu Ricardo. Sei que é um homem ocupado." "Ocupado? Para você, nunca." Ricardo se afastou ligeiramente, mantendo as mãos nos ombros de Antônio, examinando-o como quem reencontra um velho amigo. "Como você está? E a família? Sua esposa? Como está?" "Todos bem, graças a Deus. E o Felipe? Como vai o rapaz?" O rosto de Ricardo se iluminou ainda mais. "Formou-se em medicina ano passado. Está fazendo residência no Einstein. Tudo graças a você, meu amigo." Regina, que assistia à cena completamente atônita, finalmente encontrou sua voz. "Sr. Mendes, o senhor conhece este senhor?" Ricardo virou-se para ela como se apenas naquele momento notasse sua presença. Seu semblante mudou instantaneamente, adquirindo uma seriedade que poucos na loja haviam testemunhado antes. "Se conheço?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos, enquanto Ricardo olhava fixamente para Regina. "Este homem que vocês estavam tratando como intruso é Antônio Silva, a pessoa a quem eu devo a vida do meu único filho." Um murmúrio percorreu a loja. O cliente rico, que minutos antes zombava do gari, agora olhava fixamente para o chão, subitamente, fascinado pelos próprios sapatos italianos. Ricardo colocou o braço ao redor dos ombros de Antônio e se dirigiu a todos na loja, sua voz ressoando com autoridade. 4 anos atrás, meu filho Felipe sofreu um grave acidente de moto na Avenida Paulista. Tinha acabado de passar no vestibular de medicina e estava a caminho de casa para comemorar conosco. Um carro fechou ele e a moto derrapou. Felipe foi arremessado e ficou caído no meio da avenida, desacordado, sangrando. Ricardo fez uma pausa, visivelmente emocionado com a lembrança. Ninguém ousava fazer qualquer movimento ou ruído. "Sabem o que aconteceu?" continuou ele. Dezenas de pessoas pararam para olhar. Algumas pegaram os celulares para filmar. Ninguém, absolutamente ninguém, se arriscou a ajudar um jovem que poderia perder a vida a qualquer momento, com o trânsito ainda fluindo ao redor dele. Ele apertou o ombro de Antônio com visível gratidão. Exceto este homem. Antônio estava varrendo a calçada perto dali. Quando viu o acidente, largou a vassoura e correu para o meio da avenida, arriscando a própria vida. Ele puxou meu filho para a segurança segundos antes de um ônibus passar exatamente onde Felipe estava caído. Depois, usou sua própria camisa para estancar o sangramento e fez os primeiros socorros até a ambulância chegar. Regina tinha os olhos arregalados, a boca entreaberta em choque. Os médicos foram claros. Sem a intervenção imediata de Antônio,
Felipe teria morrido ali mesmo, no asfalto da Paulista. E sabem o que este homem extraordinário fez quando tentei recompensá-lo? Recusou. Recusou dinheiro, recusou emprego, recusou tudo. Disse que apenas fez o que era certo e que não merecia prêmio algum por isso. A jovem vendedora, que não havia participado das zombarias, tinha os olhos marejados. O segurança olhava para o chão, envergonhado. O cliente rico parecia ter diminuído vários centímetros de altura. Ricardo agora encarava diretamente Regina, que estava pálida. Então, Regina, quando você pergunta se conheço este senhor, a resposta é: conheço e respeito profundamente. E espero que todos nesta loja tenham aprendido uma valiosa lição hoje. Antônio, visivelmente desconfortável como centro das atenções, tentou mudar de assunto. Seu Ricardo, eu vim hoje porque finalmente juntei o dinheiro para comprar aquele colar que prometi para a Iracema quando nos casamos. A gerente me mostrou uma peça muito parecida com a que vimos na vitrine há 25 anos. Ricardo sorriu. Aquele colar de diamantes? Lembro perfeitamente. Na verdade, Antônio, aquele modelo original de 25 anos atrás foi descontinuado, mas eu mesmo redesenhei uma versão atualizada dele há poucos meses. É uma das nossas peças mais exclusivas agora. Antônio assentiu. É esse mesmo que quero comprar. Economizei cada centavo por 25 anos para este momento. Os olhos de Ricardo brilharam com uma ideia súbita. Antônio, aquele colar é seu. É um presente meu e do Felipe. Depois do que você fez... Não, seu Ricardo, interrompeu Antônio gentilmente, mas com firmeza. Agradeço muito, mas não posso aceitar. Este é um presente que prometi à minha esposa como homem, como marido. Trabalhei a vida inteira por ele. Cortei gastos, fiz horas extras, economizei cada moeda. Quero comprar com meu próprio dinheiro, com o suor do meu trabalho. Ricardo olhou para o gari com admiração renovada, entendendo o significado daquele gesto. Respeito sua decisão, meu amigo. Regina, ele se virou para a gerente ainda atônita. Por favor, busque no cofre o modelo Constelação de Diamantes e prepare nosso melhor pacote de presente. Regina, ainda trêmula, assentiu e se dirigiu rapidamente ao fundo da loja. O cliente rico havia discretamente se afastado em direção à saída. Outros clientes e funcionários tentavam disfarçar, fingindo retornar às suas atividades, mas todos continuavam atentos à situação extraordinária. Enquanto esperavam, Ricardo conduziu Antônio até o espaço VIP da joalheria, uma área reservada normalmente para clientes especiais, com poltronas de couro e serviço de champanhe. O contraste entre o luxo do ambiente e o uniforme desgastado de Antônio não poderia ser mais evidente, mas ninguém ousava comentar agora. Conte-me mais sobre estes 25 anos, Antônio. Como conseguiu economizar tanto? Perguntou Ricardo, genuinamente interessado. Antônio sorriu timidamente, acomodando-se na poltrona com cuidado para não sujá-la. Não foi fácil, seu Ricardo. Comecei guardando as moedas de troco do pão e do leite. Depois passei a separar parte do salário todo mês sem falta. Abri mão de muita coisa. Nunca tivemos carro, nossa TV é antiga, nosso fogão tem mais de 15 anos. Fiz bicos nos finais de semana, consertando telhados, pintando casas. E a Iracema? Ela sabe do colar? Não, não sabe. Ela viu a peça original naquela vitrine há 25 anos, quando passávamos na frente da loja. Era nosso primeiro aniversário de casamento. E ela parou, encantada. Nunca tinha visto nada tão bonito. Eu prometi a ela ali mesmo que um dia compraria aquele colar, mesmo sem fazer ideia de como conseguiria tanto dinheiro. Ela riu, achou que eu estava brincando, mas guardou esse momento no coração. Às vezes, ao longo dos anos, ela mencionava aquele colar como quem fala de um sonho bonito, mas impossível. Ricardo ouvia atentamente, impressionado com a determinação daquele homem simples. Nós nunca tivemos muito, seu Ricardo. Criamos nossos 3 filhos com dificuldade, mas com dignidade. Todos estudaram, graças a Deus. O mais velho é técnico de enfermagem, a do meio está terminando pedagogia. E o caçula começou engenharia ano passado. Apertamos o cinto para que eles pudessem ter o que não tivemos.
Regina retornou carregando uma caixa de veludo negro com as mãos trêmulas. Ela a colocou sobre a mesa diante deles e a abriu com cuidado calculado. O colar reluziu sob a luz direcionada, arrancando um suspiro involuntário de Antônio. Era uma peça deslumbrante, uma cascata de diamantes em engastes de ouro branco, com o diamante central destacando-se em tamanho e brilho, como uma estrela em meio a uma constelação. "É mais bonito do que eu lembrava", murmurou Antônio emocionado. Ricardo assentiu. "A memória às vezes falha, mas os sentimentos permanecem. Este colar carrega 25 anos de sua devoção, Antônio. Vale cada centavo não pelo valor dos diamantes, mas pelo significado que você colocou nele." Antônio alcançou o envelope gordo escondido em seu uniforme e o colocou sobre a mesa. Estava levemente amassado, mas visivelmente cheio. "Aqui está o dinheiro, seu Ricardo. 180 mil reais em dinheiro. Contei 3 vezes antes de vir. São as economias de uma vida inteira." Ricardo olhou para o envelope com um misto de assombro e respeito. Gesticulou para um dos funcionários que trouxe uma máquina de contar cédulas. Com cuidado, Ricardo abriu o envelope e começou a alimentar o aparelho com os maços, de notas principalmente de 50 e 100 reais, algumas já amareladas pelo tempo. O som mecânico da contagem ecoava na loja, agora silenciosa. Quando o último maço passou pela máquina, o visor digital mostrava 178 mil reais. O rosto de Antônio empalideceu. "Não pode ser. Eu contei várias vezes. Deve haver algum engano." Suas mãos trêmulas vasculharam os bolsos do uniforme, encontrando a carteira gasta de couro. "Talvez tenha separado algumas notas aqui." Ele abriu a carteira e encontrou algumas poucas notas. Contou rapidamente. 500 reais. Somados aos 178 mil reais, ainda faltavam 1.500 reais para completar o valor do colar. O pânico era visível em seus olhos. "Seu Ricardo, eu não entendo. Tenho certeza que contei certo. Por favor, me dê alguns dias, eu vou conseguir o restante. Faço horas extras, pego emprestado." Ricardo colocou uma mão firme no ombro de Antônio, interrompendo seu desespero. Com um sorriso caloroso, declarou: "Os 178.500 reais são mais que suficientes, meu amigo. Os 1.500 reais restantes são um desconto especial. O desconto de amigo que ofereço apenas para pessoas muito especiais em minha vida." Antônio tentou protestar, mas Ricardo ergueu a mão decidido. "Insisto, é o mínimo que posso fazer, depois do que você fez pelo Felipe. Considere um pequeno agradecimento de pai para pai." Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas que ele tentava conter. "Eu não sei como agradecer, seu Ricardo." "Não precisa agradecer. Apenas faça sua Iracema feliz, como eu sei que você tem feito por todos estes anos." Regina, que observava a cena com uma expressão indescritível, recebeu um olhar significativo de Ricardo. Ela rapidamente fechou a caixa com o colar e a embrulhou em papel dourado, colocando-a dentro de uma sacola elegante com o logotipo da joia rara em relevo. Enquanto Regina terminava de preparar o pacote, Ricardo disse em voz baixa para Antônio: "Sabe, eu cresci em uma família humilde no interior de Minas. Meu pai era sapateiro. Lembro como as pessoas o tratavam quando ele entrava em lojas finas para me comprar material escolar. Prometi a mim mesmo que, se um dia tivesse meu próprio negócio, todas as pessoas seriam tratadas com dignidade, independentemente da roupa que vestissem ou do dinheiro que tivessem." Ele lançou um olhar penetrante para Regina, que fingia não ouvir enquanto finalizava o embrulho. "Infelizmente, parece que nem todos meus funcionários compartilham dessa filosofia." Regina entregou a sacola a Antônio com mãos trêmulas, evitando contato visual. Seu recibo, senhor Silva", murmurou estendendo o papel. Antônio pegou a sacola e o recibo com cuidado reverente. Virou-se para sair, mas antes de se afastar, olhou para Regina com uma expressão serena, sem traço de ressentimento. "Sabe, dona, a gente nunca deve julgar ninguém pela roupa que veste ou pelo trabalho que faz. Todo mundo tem uma história que a gente não conhece." Com essas palavras, ele se despediu de Ricardo com outro abraço caloroso e caminhou para a saída da joalheria, sua postura agora mais ereta,
o pacote dourado, contrastando com o uniforme laranja. Assim que a porta se fechou atrás dele, Ricardo virou-se para Regina, seu rosto agora desprovido de qualquer sorriso. No meu escritório. Agora. Regina subiu as escadas em espiral que levavam ao mezanino, onde ficava o escritório de Ricardo Mendes, cada passo ecoando como uma sentença no silêncio sepulcral que havia tomado conta da joalheria. Atrás dela, o dono da joia rara mantinha uma expressão grave, quase pétrea, que nenhum dos funcionários jamais havia presenciado. O escritório era uma combinação perfeita de elegância e funcionalidade. Móveis de madeira nobre contrastavam com elementos modernos em vidro e metal. A parede dos fundos era inteiramente de vidro, oferecendo uma vista privilegiada da rua Oscar Freire. Sobre a mesa de jacarandá, fotos emolduradas mostravam Ricardo junto à esposa e ao filho. O mesmo filho cuja vida havia sido salva pelas mãos de Antônio Silva. «Feche a porta», ordenou Ricardo, dirigindo-se à sua poltrona executiva sem olhar para Regina. Ela obedeceu, sentindo as pernas trêmulas e a boca seca. Em 15 anos trabalhando na joia rara, subindo de vendedora a gerente, nunca havia visto Ricardo daquela maneira. Conhecia seu temperamento calmo, sua gentileza com os funcionários, sua filosofia de liderança sem autoritarismo. Mas o homem à sua frente agora emanava uma aura de decepção e autoridade que a fazia sentir-se pequena. «Sente-se», disse ele, indicando a cadeira em frente à mesa. Regina sentou-se, alisando nervosamente o tailleur impecável, como se o gesto pudesse de alguma forma protegê-la do que estava por vir. Ricardo permaneceu em silêncio por longos segundos, olhando pela janela, observando o fluxo de pessoas elegantes que transitavam pela calçada abaixo, carregando sacolas de grifes famosas. Finalmente virou-se para encará-la. 15 anos, Regina. 15 anos construindo não apenas um negócio, mas uma filosofia, uma maneira de estar no mundo. Sua voz era baixa, mas carregada de emoção contida. Sabe por que chamei esta joalheria de joia rara? A pergunta pegou Regina de surpresa. Por que trabalhamos com peças exclusivas, únicas? Ricardo balançou a cabeça lentamente. Não. Chamei assim porque acredito que cada pessoa é uma joia rara, independente de onde veio ou do que possui. Cada pessoa carrega uma história, um brilho particular, um valor que não pode ser medido pelo que está aparente. Ele pegou um porta-retratos de sua mesa e o virou para que Regina pudesse ver. A foto mostrava um homem simples, de mãos calejadas, usando um avental de couro, em pé na porta de uma pequena sapataria. Meu pai, explicou Ricardo. Augusto Mendes, sapateiro na Pequena Formiga, interior de Minas Gerais. Um homem que nunca completou o ensino fundamental, mas que me ensinou mais sobre dignidade e respeito do que qualquer curso universitário poderia. Regina engoliu em seco, começando a entender a dimensão de seu erro. Quando eu tinha 10 anos, continuou Ricardo, meu pai economizou por meses para me comprar um relógio de presente de aniversário. Não era um relógio caro, mas para nós representava um sacrifício enorme. Ele vestiu sua melhor camisa, ainda assim surrada, e fomos a única relojoaria da cidade. Ricardo fez uma pausa, seus olhos fixos em uma lembrança distante. Nunca vou esquecer como o dono da loja olhou para meu pai, com o mesmo desprezo que vi nos seus olhos hoje, Regina. Como se ele não merecesse estar ali. Como se a dignidade de uma pessoa pudesse ser medida pela roupa que veste ou pelo dinheiro que carrega no bolso. Regina baixou o olhar, incapaz de sustentar o peso daqueles olhos acusadores. Meu pai percebeu, claro, mas manteve a cabeça erguida, comprou o relógio que eu queria e saímos. Na calçada ele me disse algo que carrego comigo até hoje. Ricardo, nunca deixe que o julgamento dos outros defina quem você é. E quando você crescer e tiver seu próprio negócio, lembre-se de tratar todos com o mesmo respeito, não importa se chegam de Mercedes ou a pé. Ricardo levantou-se caminhando até a janela novamente. Quando abri a primeira joia rara, há mais de 30 anos, fiz um juramento silencioso de honrar esse ensinamento. De criar um espaço onde todos, Regina, seriam tratados com dignidade.
onde o valor de uma pessoa jamais seria medido pela aparência ou pelo status social. Virou-se para encará-la novamente, seu rosto agora uma máscara de decepção. E hoje, no meu próprio estabelecimento, um homem que salvou a vida do meu filho foi humilhado. Foi tratado como se fosse menos do que humano, como se seu uniforme de trabalhador o tornasse indigno de estar entre estas paredes. Sr. Mendes, eu não sabia, tentou Regina. Esse é exatamente o ponto, interrompeu Ricardo. Você não sabia quem era Antônio Silva. Não sabia que ele salvou meu filho. Não sabia que ele economizou por 25 anos para comprar um presente para a esposa. Mas isso não importa, Regina. O que importa é que você não deveria precisar saber nada disso para tratar outro ser humano com respeito. Regina sentiu lágrimas se formando, mas lutou para contê-las. A maneira como você se comportou hoje vai contra tudo o que a joia rara representa. Tudo o que eu, como homem e como empresário, defendo. Me desculpe, senhor. Foi um erro terrível, murmurou ela. Prometo que isso nunca mais acontecerá. Vou me retratar com o Sr. Silva pessoalmente. Ricardo suspirou profundamente. Aprecio sua disposição para se desculpar, Regina. Mas algumas ações têm consequências que não podem ser revertidas com um simples pedido de desculpas. Ele sentou-se novamente, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Durante 15 anos, você foi uma funcionária exemplar em muitos aspectos. Suas habilidades de venda são inquestionáveis. Sua organização, sua pontualidade, seu compromisso com as metas, tudo isso sempre foi impecável. Regina sentiu um fio de esperança, rapidamente dissipado pela frase seguinte. Mas hoje ficou claro para mim que há uma desconexão fundamental entre seus valores e a filosofia desta empresa. E como proprietário, não posso ignorar isso. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Estou demitindo você. Regina. As palavras caíram como uma sentença. Regina empalideceu, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Mas, Sr. Mendes, 15 anos. Eu construí minha carreira aqui. Ricardo ergueu a mão, interrompendo-a. Receberá todos os seus direitos, uma carta de recomendação destacando suas habilidades técnicas e 3 meses de salário como indenização adicional. Não quero prejudicar seu futuro profissional, Regina, mas não posso mantê-la em uma posição de liderança quando seus valores vão tão frontalmente contra o que representamos. Regina deixou que uma lágrima escorresse finalmente. É uma decisão definitiva? Ricardo assentiu lentamente. Sim, você pode recolher seus pertences hoje e passar o comando temporariamente para Marcelo. Amanhã enviarei sua documentação para o endereço que temos registrado. Um silêncio denso pairou no ambiente por alguns segundos, até que Ricardo acrescentou, em tom mais suave. Espero sinceramente que este episódio sirva como um aprendizado. Que você leve daqui não apenas a dor da demissão, mas a compreensão de que respeito e dignidade não são privilégios que devemos conceder apenas a quem consideramos merecedor. São direitos fundamentais de todo ser humano. Regina levantou-se em silêncio, as pernas ainda trêmulas. Quando estava prestes a alcançar a maçaneta, a voz de Ricardo a deteve. Quem era aquela jovem vendedora que não participou da zombaria? A que ficou no canto, parecendo desconfortável com a situação? Tatiana Soares, respondeu Regina automaticamente. Está conosco há apenas 2 meses. Veio da filial de Campinas. Ricardo fez uma anotação rápida. Obrigado, pode ir agora. No andar inferior da joalheria, o clima era de apreensão. Os funcionários moviam-se em silêncio, lançando olhares furtivos para o mezanino. Quando viram Regina descendo as escadas, com os olhos vermelhos e o rosto pálido, entenderam instantaneamente o que havia acontecido. Ela foi diretamente até sua mesa, pegou a bolsa e alguns objetos pessoais e saiu sem dirigir uma palavra a ninguém. A porta de vidro temperado fechou-se atrás dela com um tilintar suave que soou como um ponto final. Minutos depois, Ricardo apareceu no topo da escada. Seu semblante ainda era grave,
mas havia retomado algo de sua usual serenidade. Ele desceu lentamente, observando o ambiente. Os vendedores e o segurança pareciam tensos, aguardando alguma reprimenda coletiva. "Onde está a Tatiana Soares?" perguntou ele em voz alta. A jovem vendedora, que organizava discretamente algumas peças em uma vitrine lateral, virou-se assustada. Sim, senhor." Ricardo caminhou até ela. Tatiana era uma moça de aproximadamente 25 anos, pele morena, cabelos cacheados presos em um coque discreto. Seus olhos castanhos revelavam uma mistura de nervosismo e determinação. "Gostaria de conversar com você em meu escritório, por favor." Os outros funcionários trocaram olhares apreensivos, imaginando que a onda de demissões continuaria. Tatiana seguiu o patrão escada acima, tentando manter a compostura apesar do coração acelerado. Ao contrário do que acontecera com Regina, Ricardo indicou a poltrona mais confortável para Tatiana e ofereceu-lhe água ou café, que ela educadamente recusou. "Tatiana, estou ciente de que você está conosco há apenas 2 meses. Como tem sido sua experiência até agora?" A pergunta a pegou de surpresa. "Bem, tem sido um aprendizado intenso, senhor. A joia rara é muito diferente da loja de Campinas em termos de público e ritmo." Ricardo assentiu. "Percebi que você foi a única que não participou da situação desagradável com o Sr. Antônio Silva hoje." Tatiana engoliu em seco. "Não me pareceu certo, senhor. Minha mãe sempre me ensinou que a gente deve tratar todos com o mesmo respeito, independente de quem seja." Um leve sorriso apareceu no rosto de Ricardo. "Sua mãe é uma mulher sábia. De onde vocês são?" "De Heliópolis, senhor." Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Heliópolis era uma das maiores comunidades de São Paulo, conhecida por suas dificuldades socioeconômicas, mas também pela força e determinação de seus moradores. "Minha mãe é diarista", continuou Tatiana, com um misto de orgulho e nervosismo. "Trabalhou a vida inteira em casas de família para que eu pudesse estudar. Fiz faculdade de administração na USP com bolsa do ProUni. Quando consegui este emprego, foi como um sonho realizado para nós duas." Ricardo ouvia atentamente, impressionado com a trajetória da jovem. "Hoje, quando vi aquele senhor entrando na loja, lembrei do meu tio Joaquim. Ele é gari também. Um homem honrado que ajudou minha mãe a me criar depois que meu pai nos abandonou. Ver como as pessoas o trataram..." Ela se interrompeu, emocionada. "Entendo perfeitamente", disse Ricardo com gentileza. "E admiro sua integridade, Tatiana. Nem sempre é fácil manter-se fiel aos próprios valores, especialmente quando se está em um ambiente novo e quer ser aceito." Ele tamborilou os dedos na mesa por alguns instantes, pensativo. "Como você sabe, acabei de tomar a difícil decisão de desligar Regina de nossa equipe. Isso nos deixa temporariamente sem uma gerente para a loja." Tatiana assentiu, ainda sem entender aonde ele queria chegar. "Normalmente, promoveríamos alguém com mais tempo de casa, mas hoje ficou claro para mim que tempo de serviço não é garantia de alinhamento com os valores que considero fundamentais para esta empresa." Ricardo inclinou-se para a frente. "Tatiana gostaria de oferecer a você a posição de gerente da joia rara." A jovem arregalou os olhos, completamente atônita. "Eu? Mas, senhor, estou aqui há apenas 2 meses. Nem terminei o período de experiência ainda." Ricardo sorriu. "Às vezes 2 meses são suficientes para revelar o caráter de uma pessoa. E prefiro alguém com o coração no lugar certo, mesmo que precise aprender algumas habilidades técnicas, do que alguém tecnicamente impecável, mas humanamente deficiente." Tatiana parecia incapaz de encontrar palavras. "Naturalmente", continuou Ricardo, "você receberá todo o treinamento necessário. Marcelo pode auxiliá-la na transição e eu mesmo estarei mais presente nas próximas semanas para orientá-la. O salário será ajustado adequadamente e, após um período probatório de 3 meses, revisaremos sua posição permanente." "Senhor Mendes, eu não sei o que dizer", balbuciou Tatiana, as mãos tremendo ligeiramente. "Diga apenas se aceita o desafio", respondeu ele com um sorriso encorajador. Sim, claro que aceito. Prometo que não vai se arrepender. Vou me dedicar completamente. Vou estudar,
Ricardo ergueu a mão, interrompendo o fluxo entusiasmado de promessas. Tenho certeza que fará um excelente trabalho, Tatiana. Mas quero que se lembre sempre do que aconteceu hoje. Que mantenha viva a lição de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na roupa que veste, no carro que dirige ou no cartão de crédito que possui. Está no caráter, na integridade, no modo como trata os outros, especialmente aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Tatiana assentiu solenemente. Nunca esquecerei, Sr. Mendes. Prometo. Ótimo. Agora vamos descer e comunicar a mudança à equipe. E depois ele consultou o relógio. Tenho um telefonema importante para fazer. Enquanto isso, a quilômetros dali, no bairro do Capão Redondo, na periferia de São Paulo, Antônio Silva descia do ônibus lotado, segurando com cuidado a sacola dourada da joia rara. Caminhava com passos apressados pelas ruas familiares, ansioso para chegar em casa antes da esposa, que ainda não sabia da surpresa que a aguardava. Em seu bolso, o celular tocou. Era uma mensagem de Ricardo Mendes. Antônio, apenas para que saiba, aquela gerente não representa os valores da joia rara. Ela foi desligada hoje. Em seu lugar, promovi uma jovem que, assim como você, entende que o respeito é a verdadeira joia rara deste mundo. Felicidades a você e sua Iracema. Ricardo. Antônio sorriu, guardando novamente o celular. Apressou o passo, sentindo o peso suave da caixa de veludo na sacola. Um peso que carregava não apenas ouro e diamantes, mas 25 anos de amor, sacrifício e promessa cumprida. As ruas do Capão Redondo recebiam Antônio com a familiaridade de quem conhece cada esquina, cada buraco no asfalto, cada grafite nos muros. O bairro da periferia sul de São Paulo, tantas vezes estigmatizado na mídia, era seu lar há mais de 3 décadas. Ali, entre becos e vielas, ele e Iracema haviam construído uma vida, criado 3 filhos e cultivado sonhos maiores que as limitações impostas pela realidade. O sol começava a se pôr quando Antônio dobrou na Rua das Hortênsias, uma via estreita onde casas simples se espremiam lado a lado, muitas ainda em construção perpétua, um andar a mais, um cômodo extra, uma laje que abrigaria a família de um filho no futuro. A casa de número 47 se destacava não pelo tamanho ou luxo, mas pelo cuidado evidente. Muro, recém-pintado de azul claro, um pequeno jardim com girassóis e manjericão na frente, janelas com cortinas de renda branca feitas à mão por Iracema. Antônio abriu o portão de ferro com a chave presa a um cordão no pescoço, hábito adquirido para não perder as chaves durante o trabalho nas ruas da cidade. Antes de entrar, escondeu a sacola dourada dentro da camisa do uniforme. A surpresa precisava ser perfeita. Iracema, chamou, entrando na sala pequena, mas impecavelmente organizada, com móveis simples, porém bem cuidados, e paredes decoradas com fotos de família em molduras de diferentes épocas. Ninguém respondeu. Antônio sorriu aliviado. Tinha tempo para se preparar. Apressadamente, dirigiu-se ao banheiro onde tomou um banho demorado, esfregando cada resquício do dia de trabalho. Vestiu sua melhor roupa, uma camisa social azul marinho, guardada para ocasiões especiais, e uma calça de tecido escuro que Iracema havia comprado para ele no Natal passado. Perfumou-se com a colônia barata que usava apenas em aniversários e formaturas dos filhos. Olhando-se no pequeno espelho rachado do banheiro, Antônio mal reconhecia o homem de volta. Não era o uniforme laranja que fazia dele quem era, nem era a roupa social que agora vestia. Era algo mais profundo, algo que aquele colar representava. Uma promessa cumprida, uma vida de trabalho honesto, uma dignidade que ninguém poderia tirar dele. A sacola dourada da joia rara repousava sobre a cama que dividia com Iracema há 25 anos. Com cuidado reverente, Antônio retirou a caixa de veludo negro e a abriu. O colar reluziu mesmo sob a luz fraca do quarto, como se tivesse luz própria. Diamantes e ouro branco formavam uma combinação quase irreal naquele cenário simples. Por um breve momento, um pensamento inquietante cruzou sua mente. Tantas coisas poderiam ter sido compradas com aquele dinheiro. Uma reforma completa na casa, um carro novo,
Uma poupança para a aposentadoria. Talvez até um apartamento pequeno mais próximo do centro. Antônio afastou esses pensamentos rapidamente. O valor daquele colar não estava nos 180 mil silaios que custara, mas na promessa que representava. No brilho nos olhos de Iracema quando o viu pela primeira vez, 25 anos atrás. No sonho que ele jurou realizar, mesmo quando parecia impossível. O som da chave na porta interrompeu seus pensamentos. Rapidamente, Antônio fechou a caixa e a escondeu no bolso do paletó que pendurou atrás da porta. O mesmo paletó que usara em seu casamento e nas formaturas dos filhos. Antônio, você já chegou? A voz de Iracema ecoou pela casa, carregando o sotaque nordestino que, mesmo após décadas em São Paulo, nunca perdera completamente. Ele saiu do quarto sorrindo. Estou aqui, meu amor. Iracema apareceu na sala carregando sacolas de supermercado. Aos 50 anos, ainda mantinha a beleza serena que o conquistara na juventude. Os cabelos negros agora exibiam fios prateados que ela se recusava a tingir. São minhas medalhas de vida, lhe costumava dizer. Linhas de expressão marcavam o rosto, especialmente ao redor dos olhos, resultado de uma vida de trabalho e de sorrisos. Nossa, mas que elegância! Exclamou ela, surpresa ao ver o marido tão arrumado. Pensei que você chegaria mais tarde hoje. E essa roupa toda? Antônio aproximou-se, tomando as sacolas de suas mãos. Não posso me arrumar para minha esposa no dia da véspera do nosso aniversário de 25 anos. Iracema sorriu, mas seus olhos revelavam cansaço. Trabalhava como auxiliar de enfermagem em um posto de saúde do bairro, função que exercia há quase 2 décadas, desde que conseguira concluir o curso técnico, já com os filhos crescidos. Claro que pode, meu velho. Mas deixa eu guardar essas compras e tomar um banho. Estou morta de cansaço. Dia cheio no posto hoje. Antônio a seguiu até a pequena cozinha. Deixa que eu guardo as coisas. Vai descansar um pouco. Iracema ergueu uma sobrancelha desconfiada. O que foi que você aprontou, Antônio Silva? Essa gentileza toda não é normal. Ele riu. Não posso querer cuidar da minha esposa sem segundas intenções? Pode, mas conheço você há tempo demais para saber quando está tramando algo. Ela deu de ombros, sorrindo. Mas vou aceitar sua oferta, minhas pernas estão me matando. Enquanto Iracema se dirigia ao banheiro, Antônio guardava as compras com cuidado meticuloso. Notou os ingredientes especiais. Um pequeno frango caipira, palmito, creme de leite, itens que não faziam parte da lista habitual, claramente comprados para o jantar de aniversário do dia seguinte. Ela também andou economizando para uma surpresa, pensou, sentindo o coração aquecer. Terminando de guardar tudo, começou a preparar um chá de camomila, sabendo que era o favorito de Iracema, após um dia exaustivo. Enquanto a água esquentava, Antônio observava a pequena cozinha, os armários que ele mesmo instalara, o fogão antigo mas bem conservado, a mesa de fórmica azul, onde tantas refeições familiares aconteceram. Cada canto daquela casa contava a história de suas vidas, de suas lutas, de seus pequenos triunfos cotidianos. Lembrou-se da vez em que precisaram escolher entre consertar o telhado que gotejava ou comprar material escolar para o filho mais novo. Optaram pelo material e por semanas dormiram com baldes espalhados pelo quarto em dias de chuva. Lembrou-se dos natais em que Iracema fazia milagres com o pouco que tinham, assegurando que cada filho tivesse ao menos um presente para abrir. Recordou as noites em que ela costurava uniformes escolares à luz de velas durante os frequentes apagões dos anos 90, determinada a que seus filhos nunca parecessem menos dignos que os colegas de escolas particulares. O apito da chaleira trouxe Antônio de volta ao presente. Ele preparou o chá com cuidado e o levou até o quarto, onde Iracema, já de banho tomado, penteava os cabelos úmidos sentada na beirada da cama. Chá de camomila para a mulher mais bonita do Capão, disse ele, estendendo a xícara. Iracema sorriu, aceitando a bebida quente. Você está muito galanteador hoje, Antônio. Isso tudo é por causa das bodas de prata? Ele sentou-se ao lado dela. 25 anos, Iracema. Quem diria que chegaríamos até aqui, hein?
Lembra do que minha mãe disse quando anunciamos que íamos casar? Iracema riu, soprando o chá quente. Como poderia esquecer? Esse casamento não dura 6 meses. São jovens demais, não têm onde cair mortos. E olha só para nós agora. Sim, ainda não temos onde cair mortos, mas pelo menos somos velhos o suficiente, brincou ela, apoiando a cabeça no ombro do marido. Eles permaneceram assim por alguns minutos, em um silêncio confortável construído por décadas de companheirismo. Antônio sentia o coração acelerado, pensando no momento certo para revelar a surpresa. Iracema, começou, ele hesitante. Você lembra do nosso primeiro aniversário de casamento? Ela franziu o senho, tentando acessar a memória distante. Deixa eu ver. Faz tanto tempo. Ah, sim. Fomos passear no centro, não foi? Não tínhamos dinheiro para nada, mas você queria me levar para ver vitrines e como se fôssemos ricos. Antônio sorriu, animado por ela se lembrar. Isso mesmo. Andamos pela Oscar Freire, pela Paulista. Ah, e paramos em frente àquela joalheria caríssima. Como era o nome mesmo? Joia Rara, respondeu ele, observando atentamente a reação dela. Os olhos de Iracema brilharam com a lembrança. Isso, Joia Rara. Tinha um colar lindo na vitrine com diamantes. Eu fiquei babando, sonhando acordada. E você, todo bobo, prometeu que um dia me daria um igualzinho. Ela riu, acariciando o rosto do marido com ternura. Eu sabia que era impossível, mas amei sua intenção. Antônio tomou as mãos dela entre as suas, sentindo cada calo, cada marca deixada por anos de trabalho duro, mãos que haviam embalado filhos, preparado incontáveis refeições, limpado feridas como auxiliar de enfermagem, e que nunca haviam usado joias além da aliança simples de ouro. E se eu te disser que nem todas as promessas são impossíveis de cumprir? Perguntou ele em voz baixa. Iracema o olhou intrigada. Do que você está falando, Antônio? Com movimentos lentos e solenes, ele levantou-se e foi até o paletó pendurado atrás da porta. Retirou a caixa de veludo do bolso e a segurou por um momento, sentindo seu peso, não apenas físico, mas simbólico. 25 anos de economia, de sacrifícios, de sonhos adiados, para que este momento pudesse existir. Voltou a sentar-se ao lado dela, que o observava com uma expressão entre curiosa e apreensiva. Iracema Oliveira Silva, disse ele, usando o nome completo dela como nos momentos mais importantes de suas vidas. Há 25 anos eu fiz uma promessa para a mulher que aceitou compartilhar a vida comigo, mesmo quando não tínhamos nada além de sonhos e trabalho duro pela frente. Ele estendeu a caixa de veludo negro com o logotipo dourado da joia rara em relevo. As mãos de Iracema tremeram levemente ao pegá-la. Antônio, o que é isso? Sussurrou ela, já com os olhos marejados, como se adivinhasse o que estava prestes a descobrir. Abra, respondeu ele simplesmente. Com dedos trêmulos, Iracema abriu a caixa. O brilho dos diamantes iluminou seu rosto, refletindo-se em seus olhos arregalados de assombro. Por vários segundos ela ficou completamente sem palavras, olhando alternadamente para o colar e para o marido, como se não acreditasse no que via. Não é possível, sussurrou finalmente, a voz embargada. Não pode ser. É igual. Ao da vitrine há 25 anos, completou Antônio. Na verdade, é uma versão atualizada do mesmo modelo. O dono da joalheria, seu Ricardo Mendes, redesenhou ele próprio. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Iracema agora. Mas como? Antônio, isso deve custar uma fortuna. Nós não temos condições. Ele sorriu, enxugando delicadamente as lágrimas dela com o polegar. Eu economizei cada centavo desde aquele dia. Todo o trocado que sobrava a cada hora extra, todos os bicos de fim de semana. 25 anos juntando para este momento, meu amor. Iracema parecia incapaz de processar a informação. Mas todas aquelas vezes que precisamos de dinheiro, o tratamento do seu joelho, a reforma do telhado, você sempre dizia que não tínhamos reservas. E não tínhamos mesmo. Esta economia era sagrada, intocável.
Era nossa promessa, Iracema. Ela balançou a cabeça entre maravilhada e consternada. Quanto custou isso, Antônio? Ele hesitou por um momento, mas decidiu que não haveria segredos naquela noite. 180 mil reais. Iracema quase deixou a caixa cair. Antônio, é o preço de uma casa. Eu sei, mas não existe casa no mundo que valha mais do que a promessa que fiz à mulher da minha vida, do que o seu sorriso quando viu este colar pela primeira vez, do que a sua felicidade agora. Com mãos ainda trêmulas, Iracema tocou os diamantes como se quisesse se certificar de que eram reais. Eu nem sei o que dizer. É a coisa mais linda que já vi na vida, mas... é loucura, Antônio. Loucura. Ele riu, suavemente. Talvez seja, mas é uma loucura de amor, de gratidão por você ter caminhado ao meu lado todos estes anos, por ter acreditado em mim quando nem eu mesmo acreditava, por ter me dado 3 filhos maravilhosos, por ter transformado uma casa simples em um lar cheio de amor. Iracema olhou profundamente nos olhos do marido, tentando encontrar as palavras adequadas para expressar o turbilhão de emoções que sentia. Você quer experimentar? Perguntou ele gentilmente. Ela assentiu, ainda em estado de choque. Antônio pegou delicadamente o colar da caixa e se posicionou atrás dela. Com cuidado reverente, colocou a joia ao redor de seu pescoço. O fecho fez um pequeno clique, selando não apenas a corrente de ouro branco, mas também um ciclo de 25 anos. Iracema levantou-se lentamente e caminhou até o pequeno espelho da penteadeira. A imagem que viu refletida a deixou sem fôlego. Uma mulher simples de cabelos grisalhos e pijama caseiro, ostentando ao pescoço uma constelação de diamantes que parecia saída de um conto de fadas. É tão estranho, murmurou ela, tocando delicadamente o colar. Parece que não sou eu. Antônio se aproximou, abraçando-a por trás e encarando o reflexo de ambos no espelho. É você sim, meu amor. A mesma Iracema que me deu a honra de ser minha esposa há 25 anos. A mesma mulher forte e linda que enfrentou todos os desafios da vida ao meu lado, sem nunca desistir. Ela se virou em seus braços, encarando-o diretamente. Você é louco, Antônio Silva, completamente louco. Então, segurando o rosto dele entre as mãos, acrescentou: e eu te amo mais do que qualquer colar poderia representar. Eles se beijaram, um beijo que carregava a história de 25 anos. As alegrias, as tristezas, as lutas, as conquistas, os sonhos realizados e os já ainda por realizar. Quando se separaram, Iracema tinha uma expressão preocupada. E se formos assaltados? E se alguém descobrir? Não podemos ter algo assim em casa, no Capão. Antônio riu. Eu pensei nisso. Amanhã vamos abrir uma conta no banco e alugar um cofre. Você só vai usar em ocasiões muito especiais. Ela balançou a cabeça, ainda processando tudo. Não posso acreditar que você economizou tanto dinheiro durante todos estes anos sem me contar nada. Não foi fácil, admitiu ele, especialmente nos momentos difíceis quando precisávamos de cada centavo. Mas eu havia feito uma promessa. E um homem de palavra não volta atrás. Iracema tocou novamente o colar, ainda maravilhada. Como foi na joalheria? Eles não acharam estranho um gari comprando algo tão caro? O sorriso de Antônio vacilou levemente. Ele hesitou, não querendo manchar aquele momento perfeito com a lembrança das humilhações sofridas. Foi interessante. Digamos que nem todos sabem ver além do uniforme, mas o dono da joalheria, seu Ricardo, é um homem de grande coração. Antes que Iracema pudesse questionar mais, a campainha tocou. Ela olhou para o relógio na parede, surpresa. Quem será a esta hora? Antônio sorriu misteriosamente. Acho que temos visitas esperadas. Como assim? Você convidou alguém e não me avisou? Só as pessoas mais importantes das nossas vidas, respondeu ele piscando um olho. Afinal, bodas de prata não se comemoram todos os dias. A expressão de Iracema se transformou em compreensão. Os meninos? Todos eles? E as noras e os netos? A família completa. Ela levou as mãos à boca. Meu Deus, Antônio, e eu de pijama, a casa uma bagunça, não preparei nada.
Relaxa, eles trouxeram tudo. Comida, bebida, sobremesa. Só precisamos abrir a porta e aproveitar. A campainha tocou novamente, mais insistente. Iracema hesitou, olhando para o colar. E isso? Eles vão ver. Deixe que vejam, disse Antônio com convicção. É uma noite de celebração. Nossa história, nosso amor, nossa família. E também a prova de que sonhos, não importa quão impossíveis pareçam, podem se tornar realidade quando temos fé e determinação. Iracema respirou fundo, assentindo. Juntos, de mãos dadas, foram atender a porta, prontos para compartilhar não apenas a joia rara que adornava o pescoço dela, mas a joia ainda mais preciosa que haviam construído juntos ao longo de 25 anos. Uma família unida pelo amor e pelo exemplo de perseverança. Quando a porta se abriu, uma explosão de vozes alegres preencheu a pequena casa na Rua das Hortênsias. Na soleira, 3 jovens adultos sorriam largamente, acompanhados de suas respectivas famílias. Eduardo, o primogênito de 30 anos, técnico de enfermagem. Juliana, a filha do meio com 28, quase formada em pedagogia. E Gabriel, o caçula de 24, estudante de engenharia civil, os 3 frutos do amor entre Antônio e Iracema, carregando em seus rostos traços de ambos os pais. Surpresa! Gritaram em uníssono, carregados de sacolas e presentes. Iracema, ainda atordoada pela emoção do colar, não conseguiu conter as lágrimas ao ver todos os filhos reunidos, algo raro devido às agendas complicadas de cada um. Ela instintivamente levou a mão ao pescoço, como se quisesse esconder o colar, mas Antônio gentilmente segurou seu braço, impedindo o gesto. Mãe, o que é isso no seu... Começou Eduardo, seus olhos fixos no brilho que emanava do colar. As palavras morreram em sua boca quando percebeu o que estava vendo. Um silêncio momentâneo caiu sobre o grupo, enquanto todos notavam simultaneamente a joia extraordinária no pescoço de Iracema. Não era apenas o brilho dos diamantes que os impressionava, mas o contraste surreal com um ambiente simples e a roupa caseira que ela usava. Meu Deus do céu, sussurrou Juliana. Isso é o que eu estou pensando? Entrem, entrem todos, convidou Antônio, quebrando o encanto do momento. Vamos conversar lá dentro, não na porta da rua. O pequeno exército familiar invadiu a casa com a intimidade de quem conhece cada canto. Laura, esposa de Eduardo, trazia nos braços o pequeno Mateus, de 2 anos. Paula, noiva de Gabriel, carregava uma torta elaborada. Juliana, ainda solteira, transportava uma garrafa de vinho e taças embrulhadas cuidadosamente. Os demais traziam sacolas de comida, refrigerantes e pacotes coloridos que claramente eram presentes. Em minutos, a sala modesta estava repleta de vida e movimento. As crianças corriam pelo corredor, o cheiro de comida caseira preenchia o ambiente, e conversas animadas se sobrepunham umas às outras. No entanto, todos os olhares adultos continuavam a se desviar furtivamente para o colar no pescoço de Iracema, a curiosidade palpável no ar. Foi Gabriel, sempre o mais direto dos 3 irmãos, quem finalmente verbalizou o que todos pensavam. Pai, mãe, sem querer ser indiscreto, mas... De onde saiu esse colar que parece custar mais que tudo o que temos somado? Iracema olhou para Antônio, que assentiu encorajadoramente. Com a voz embargada pela emoção, ela começou a narrar a história. O passeio de 25 anos atrás, a promessa aparentemente impossível e a revelação daquela noite. À medida que falava, os olhos dos filhos se arregalavam cada vez mais. Você economizou por 25 anos sem contar para ninguém, pai? Perguntou Eduardo incrédulo. Nem para a mãe? Antônio sorriu. Era uma surpresa e uma promessa. Mas, pai, interveio Juliana, sempre a mais prática dos 3. Isso deve ter custado uma fortuna. Quanto? 180 mil reais, respondeu Antônio simplesmente. A sala inteira pareceu congelar. Eduardo quase engasgou com o gole de refrigerante que tomava. Gabriel deixou cair o garfo que usava para servir a torta. 180, pai, exclamou Gabriel, sacudindo a cabeça. Isso é insanidade. É o preço de um apartamento.
É mais do que eu ganharei nos próximos 3 anos trabalhando. Iracema olhou para o chão subitamente constrangida. O momento mágico começava a se transformar em algo desconfortável. Ela já havia expressado preocupações semelhantes a Antônio, mas ouvir as mesmas palavras da boca dos filhos tornava tudo mais real. Filho, interrompeu Antônio com firmeza, quando você ama alguém como eu, amo sua mãe, entende que algumas coisas vão além do valor material. Este colar representa 25 anos de uma promessa cumprida. Representa o respeito que tenho por ela e por nossa história. Mas, pai, insistiu Eduardo, e a aposentadoria de vocês? A reforma da casa que tanto precisamos fazer? O tratamento do seu joelho? Antônio ergueu a mão, silenciando os protestos. Vocês me conhecem? Acham mesmo que eu faria algo irresponsável que colocasse nossa família em risco? Sua voz era calma, mas carregava uma autoridade que fez todos se calarem. Tenho um plano de aposentadoria modesto, mas suficiente. O tratamento do joelho está encaminhado pelo SUS. E quanto à casa, bem, temos um teto sobre nossas cabeças, não temos? Juliana, sempre a mediadora, tentou amenizar a situação. Claro que sim, pai. Nós só nos preocupamos com vocês. Queremos que tenham conforto e segurança. E temos, respondeu Antônio. Temos muito mais do que conforto material. Temos o que construímos juntos. Olhem ao redor. Ele fez um gesto amplo, englobando não apenas a sala modesta, mas todos os presentes. 3 filhos formados ou quase. Netos saudáveis. Uma família unida. Não existe riqueza maior que essa. Um silêncio reflexivo caiu sobre a sala. Foi Laura, esposa de Eduardo, quem finalmente quebrou o clima tenso. Eu acho lindo, declarou com firmeza. Em um mundo onde as pessoas trocam de parceiros como quem troca de roupa, onde promessas são quebradas diariamente, seu Antônio guardou uma promessa por 25 anos. Não é sobre o dinheiro, é sobre o compromisso. Paula, a noiva de Gabriel, assentiu enfaticamente. Exatamente. Quando o Gabriel me contou sobre as bodas de prata de vocês, fiquei pensando se chegaríamos tão longe juntos. Ver esse gesto, essa dedicação, é inspirador. Gabriel trocou olhares com a noiva, visivelmente tocado. Como o mais jovem dos irmãos, ainda estava construindo sua própria história de amor. Eduardo, o primogênito, sempre mais sério e responsável, ainda parecia preocupado. Eu entendo o romantismo, pai. De verdade. Mas a realidade prática... A realidade prática, interrompeu Iracema, falando pela primeira vez desde o início da discussão, é que seu pai e eu vivemos nossas vidas inteiras cuidando de vocês, colocando vocês em primeiro lugar. Cada centavo foi para a educação de vocês, para a comida, para a roupa, para os livros. Se pela primeira vez em 25 anos seu pai fez algo aparentemente irracional por amor a mim, acho que ele ganhou esse direito. Convicção na voz de Iracema surpreendeu a todos. Ela sempre fora a voz da razão na família, a administradora cuidadosa do orçamento apertado. Vocês não imaginam, continuou ela, o que é passar décadas sendo sensata, décadas sem nunca comprar nada para si mesma, sempre pensando na necessidade dos outros. Décadas vendo mulheres com joias, com roupas bonitas, com pequenos luxos, e dizendo a si mesma que está tudo bem, que outras coisas são mais importantes. Sua voz tremeu levemente. E são mais importantes mesmo. Vocês são mais importantes. Nossa família é mais importante. Mas por uma noite, apenas por uma noite, quero sentir o que é ser tratada como a rainha que seu pai sempre disse que eu sou para ele. Os olhos de todos estavam úmidos agora. Juliana levantou-se de seu lugar e foi abraçar a mãe, seguida por seus irmãos. O pequeno Mateus, sem entender a emoção dos adultos, juntou-se ao abraço coletivo, provocando risos entre lágrimas. Quando o momento emotivo passou, Eduardo levantou sua taça. Um brinde, então, aos meus pais, que nos ensinaram o verdadeiro significado de amor, compromisso e promessas cumpridas. Que possamos honrar esse legado em nossas próprias vidas e relacionamentos. Aos pais, responderam, todos em uníssono erguendo suas taças. A tensão inicial dissipada,
A celebração retomou seu curso natural. A comida foi servida, histórias foram compartilhadas, risadas ecoaram pelas paredes da pequena casa que, embora simples, transbordava de amor e memórias. Durante a refeição, Antônio surpreendeu a todos contando sua experiência daquele mesmo dia na joalheria, a recepção hostil, a humilhação e a reviravolta quando o dono apareceu. Omitiu alguns detalhes mais dolorosos para não manchar a celebração, mas mesmo assim, a indignação era visível no rosto de todos. "Como puderam tratar você desse jeito, pai?" perguntou Juliana revoltada. "Só por causa do uniforme? Em pleno século XXI?" "O preconceito não desapareceu, filha", respondeu Antônio tranquilamente. "Apenas aprendeu a se esconder melhor. Mas no final a dignidade prevaleceu. E a lição foi dada. A gerente foi demitida", acrescentou ele, para surpresa geral. "E seu Ricardo promoveu uma jovem vendedora, a única que não participou da zombaria, a nova gerente, mesmo ela tendo apenas 2 meses de casa." "Caramba!" murmurou Gabriel impressionado. "Existe justiça no mundo, afinal." "Às vezes sim", sorriu Antônio. "Mas o mais importante dessa história não é a punição de quem errou, e sim a valorização de quem agiu corretamente. Aquela moça, Tatiana, tinha todo o incentivo para seguir o comportamento dos colegas para se encaixar. Teria sido mais fácil, mas ela escolheu a integridade, mesmo sendo novata, mesmo arriscando a aceitação dos outros. Essa é uma lição que tentamos passar para vocês desde pequenos", complementou Iracema, "que o caráter não está nas roupas que vestimos ou no dinheiro que temos, mas nas escolhas que fazemos, especialmente quando ninguém está olhando." Eduardo ergueu novamente sua taça. "A outro brinde, então. À dignidade e à integridade. Que nunca nos esqueçamos de onde viemos e dos valores que nos trouxeram até aqui." A noite avançava em clima de celebração e reflexão. Depois da sobremesa, chegou a hora da troca de presentes. Os filhos haviam se cotizado para comprar uma Smart TV. "Para substituir esse museu que vocês chamam de televisão", brincou Gabriel. Paula apresentou um álbum de fotografias meticulosamente organizado, com imagens que percorriam os 25 anos de casamento, incluindo fotos antigas que ela havia coletado secretamente com a ajuda dos irmãos. Quando todos os presentes já haviam sido abertos, Antônio pediu silêncio e pegou um pequeno embrulho de dentro do bolso. "Iracema, além do colar, tenho mais algo para você." Ela o olhou surpresa. "Mais? Antônio, você já fez demais." Ele estendeu o pequeno pacote para ela. Com cuidado, Iracema desfez o embrulho simples, revelando uma caixinha de madeira entalhada. Dentro, repousavam 2 passagens aéreas. "Paris?" Ela leu incrédula. "Nós vamos para Paris?" Antônio assentiu, sorrindo diante da surpresa da esposa e dos filhos. "Lembra quando éramos jovens e você dizia que seu sonho era conhecer a Torre Eiffel? Que queria ver o Louvre, passear pelo Sena? Economizei um pouco mais para isso também. 2 semanas, só nós 2. Iracema estava sem palavras. Paris havia sido um sonho de juventude mencionado ocasionalmente ao longo dos anos, mas nunca como uma possibilidade real. "Como? Quando?" balbuciou ela. "Mês que vem. Já pedi licença no trabalho. E seu chefe no posto de saúde já aprovou suas férias. Os meninos me ajudaram com a papelada." Os 3 filhos sorriam cúmplices. Haviam sido parte da conspiração, ajudando o pai com os detalhes práticos da viagem. "Vocês sabiam disso?" perguntou Iracema, ainda atônita. "Só da viagem", explicou Juliana. "Do colar ficamos tão surpresos quanto você." "Mas como vamos nos virar com o idioma? Não sabemos falar francês", preocupou-se Iracema, sempre prática. Antônio sorriu. "Gabriel, e Juliana tem me dado aulas básicas há meses. Sei pedir informações, comida, essas coisas, e hoje em dia tem aplicativo de tradução no celular. Nós nos viramos." A simplicidade e confiança com que Antônio enfrentava essa nova aventura era tocante. Aos 52 anos, nunca havia saído do Brasil. Mal conhecia outras cidades além de São Paulo
e agora se preparava para atravessar o oceano, tudo para realizar outro sonho da esposa. Você é inacreditável, Antônio Silva, declarou Iracema entre lágrimas de felicidade. Como consegue guardar tantos segredos e surpresas? Ele deu de ombros, sorrindo. Um homem precisa manter alguns mistérios, não? A celebração continuou noite adentro. Histórias antigas foram revividas, planos para o futuro foram discutidos e promessas de encontros mais frequentes foram feitas. Quando finalmente a madrugada chegou e os visitantes começaram a se despedir, a casa na Rua das Hortênsias voltou ao seu silêncio habitual, mas agora impregnada de novas memórias. Após ajudar Antônio a organizar minimamente a cozinha, deixando o resto da limpeza para o dia seguinte, Iracema dirigiu-se ao quarto. Parou em frente ao espelho da penteadeira, observando novamente o colar de diamantes que ainda adornava seu pescoço. No reflexo, viu Antônio aproximando-se por trás dela. Então, disse ele, envolvendo-a em seus braços, valeu a pena esperar 25 anos. Iracema virou-se para encará-lo. A joia é deslumbrante, Antônio. A viagem é um sonho realizado. Mas sabe o que é mais precioso para mim? Saber que durante 25 anos você manteve uma promessa no coração. Que cada dia, enquanto varria as ruas, enquanto suportava o sol e a chuva, enquanto aguentava o desdém de pessoas como aquela gerente, você estava pensando em mim, em nós. Antônio a beijou suavemente. Sempre, Iracema. Sempre. Mas agora preciso que me prometa outra coisa, disse ela, subitamente séria. O que quiser. Não economize mais em segredo. Não sacrifique mais seu conforto ou sua saúde por surpresas. Vamos construir os próximos 25 anos juntos, tomando decisões juntos, enfrentando os desafios juntos, como sempre fizemos, exceto por este pequeno segredo seu. Antônio sorriu, concordando. Prometo. Nada mais de economias secretas. Ela estreitou os olhos, desconfiada. Tem certeza? Não tem mais nenhuma surpresa guardada que eu deva saber? Ele fingiu pensar por um momento. Bem, talvez eu tenha comprado aqueles ingressos para o show do Roberto Carlos que você tanto queria. Antônio! Exclamou ela, entre chocada e deliciada. Ele riu. Brincadeira. Não, tenho mais segredos. Juro. Fez uma pausa dramática. Por enquanto. Iracema balançou a cabeça, rindo. Você não tem jeito mesmo. Juntos, deitaram-se na cama que compartilhavam há um quarto de século. Iracema hesitou, tocando o colar. Devo tirar? Tenho medo de danificar. Só por esta noite, sussurrou Antônio. Durma com ele. Amanhã guardamos em um lugar seguro até abrirmos o cofre no banco. Ela assentiu, aconchegando-se nos braços do marido. O brilho suave dos diamantes refletia na penumbra do quarto, como estrelas privadas iluminando o pequeno universo que haviam construído juntos. Te amo, meu gari de diamantes, murmurou Iracema, já quase adormecendo. Te amo, minha rainha do Capão, respondeu ele beijando-lhe a testa. Ali, naquela casa simples na periferia de São Paulo, sob um telhado que ocasionalmente ainda gotejava em dias de chuva forte, dois corações batiam em sintonia perfeita, mais valiosos que qualquer diamante, mais duradouros que qualquer promessa, mais resilientes que qualquer dificuldade que a vida pudesse apresentar. E enquanto o sono os envolvia, o colar de diamantes cintilava silenciosamente, testemunha material de uma riqueza muito mais profunda e significativa. A riqueza do amor que havia resistido à prova do tempo e das circunstâncias, emergindo ainda mais forte e brilhante após 25 anos de jornada compartilhada. A manhã seguinte amanheceu radiante no Capão Redondo, como se o próprio sol quisesse participar da celebração dos 25 anos de casamento de Antônio e Iracema. Os raios dourados infiltravam-se pelas frestas da cortina simples, criando padrões luminosos no chão de cerâmica desgastada do pequeno quarto. Iracema foi a primeira a despertar, como acontecia quase todos os dias. Por um momento, pensou que tudo havia sido um sonho elaborado. O colar, as passagens para Paris, a reunião familiar surpresa.
Então, sentiu o peso incomum ao redor de seu pescoço e levou a mão aos diamantes, confirmando que a noite anterior havia sido real. Cuidadosamente, para não acordar Antônio, que ainda dormia profundamente, ela se levantou e caminhou até o espelho. A imagem que a recebeu era surreal. Uma senhora de 50 anos, cabelos desgrenhados pelo sono, vestindo uma camisola simples de algodão, com um colar que parecia pertencer ao acervo de alguma celebridade ou realeza. Iracema não pôde conter um sorriso diante do contraste. Com movimentos delicados, retirou o colar e o guardou na caixa de veludo. Mais tarde, conforme combinado com Antônio, iriam ao Banco Central de São Paulo para alugar um cofre. O Capão Redondo, apesar de todos os esforços de melhoria nos últimos anos, ainda não era lugar para se guardar uma joia daquele valor. Dirigiu-se à cozinha e começou a preparar um café especial para o aniversário de casamento. Enquanto a água fervia, seus pensamentos vagavam pela jornada dos últimos 25 anos. Os primeiros dias em São Paulo, vindos do interior da Bahia, com pouco mais que esperança e disposição para o trabalho. O nascimento dos filhos, as inúmeras dificuldades financeiras, as noites em que precisou fazer turnos duplos no posto de saúde, para que Eduardo pudesse comprar os livros do curso técnico de enfermagem. As lágrimas de orgulho quando Juliana passou no vestibular da USP, a festa improvisada quando Gabriel conseguiu a bolsa de estudos para engenharia. Cada memória era uma pequena joia em sua própria constelação de vida, menos brilhante que diamantes aos olhos do mundo, talvez, mas infinitamente mais valiosa em significado. O cheiro do café recém-coado atraiu Antônio para a cozinha. Ele entrou esfregando os olhos, ainda sonolento, mas com um sorriso que iluminava seu rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho. "Bom dia, minha rainha", saudou ele, abraçando-a por trás. Iracema sorriu ao ouvir o apelido carinhoso que ele usava desde os primeiros dias de namoro. "Bom dia, meu rei. Feliz aniversário de casamento." Eles se beijaram com a familiaridade de quem conhece cada contorno, cada ritmo, cada suspiro do outro. Um beijo que carregava a intimidade construída ao longo de décadas, diferente da paixão urgente da juventude, mas igualmente poderoso em sua profundidade. "O colar?" perguntou Antônio, notando sua ausência. "Guardei na caixa. Mais tarde vamos ao banco, lembra?" Ele assentiu, aceitando a xícara de café que ela oferecia. "Depois passo no trabalho para avisar sobre nossas férias. Já falei informalmente com o supervisor, mas preciso formalizar o pedido." "Tem certeza que não vai ter problema?" "Um mês de antecedência é pouco tempo." Antônio sorriu tranquilamente. "Tenho quase nenhuma falta em 30 anos de serviço, Iracema. Acumulei férias que nem usei. Eles me devem isso." Eles tomaram o café da manhã em uma calmaria agradável, conversando sobre os planos para Paris, os lugares que queriam visitar, as comidas que gostariam de experimentar. Nenhum dos dois havia viajado para o exterior antes. Na verdade, suas únicas viagens haviam sido para a Bahia, para visitar parentes, sempre de ônibus em jornadas extenuantes de 2 dias. "Estou nervosa", confessou Iracema. "Avião, outro país, outro idioma. Às vezes penso que estamos velhos demais para aventuras, Antônio." Ele pegou suas mãos sobre a mesa. "Nunca é tarde demais para viver, meu amor. Passamos tanto tempo sobrevivendo que esquecemos de tirar um tempo para realmente viver. Mas isso vai mudar agora." Após o café, Antônio se arrumou para sair. Não vestiria o uniforme de gari hoje. Era seu dia de folga, afinal. Optou por uma calça jeans e uma camisa simples, mas limpa e bem passada. "Você vai comigo ao banco e depois para resolver as questões da viagem?" perguntou a Iracema. "Vou sim. Só preciso limpar um pouco esta bagunça da festa de ontem primeiro. Deixa que te ajudo antes de sair." Juntos, arrumaram a pequena sala, recolhendo copos descartáveis, guardando as sobras de comida, organizando os presentes recebidos. Trabalhavam em sintonia perfeita, como uma dança ensaiada por décadas. Ele sabia exatamente onde ela guardava cada coisa. Ela antecipava seus movimentos como se lessem os pensamentos um do outro. Quando estavam prestes a sair, o celular de Antônio tocou. Ele estranhou ao ver o nome no visor.
Ricardo Mendes. Alô? Atendeu curioso. Antônio, bom dia, meu amigo. Espero não estar incomodando tão cedo. Veio a voz animada do joalheiro do outro lado da linha. De forma alguma, seu Ricardo. Estamos de pé há um bom tempo já. Que bom. Liguei para saber se a entrega do colar foi um sucesso. Como a dona Iracema reagiu? Antônio sorriu, olhando para a esposa que observava a conversa com curiosidade. Foi incrível, seu Ricardo. Ela ficou sem palavras. Ricardo riu. Consigo imaginar. Olha, estou ligando também porque queria convidar vocês para um almoço. Sei que hoje é o dia oficial do aniversário de casamento e talvez já tenham planos. Na verdade, não temos nada muito elaborado para hoje, respondeu Antônio, surpreso com o convite. Perfeito. Gostaria muito de conhecer sua esposa e celebrar essa data especial com vocês. Minha mulher, Teresa, também estará presente. O que acha? Antônio cobriu o telefone e sussurrou para Iracema. Ele está nos convidando para almoçar hoje, o dono da joalheria e a esposa dele. Os olhos de Iracema se arregalaram. Ela fez um gesto de negação, apontando para suas roupas simples para a casa, como se quisesse dizer, não estamos no mesmo nível social. Antônio entendeu sua apreensão, mas havia algo no convite de Ricardo que parecia genuíno demais para recusar. Seria uma honra, seu Ricardo. Onde e que horas? Após combinar os detalhes e desligar o telefone, enfrentou o olhar incrédulo de Iracema. Você ficou maluco, Antônio? Almoçar com o dono da joia rara, um dos homens mais ricos de São Paulo? Onde? Em que restaurante chique que eu nunca pisei na vida? Com que roupa? Antônio segurou delicadamente seus ombros. Iracema, ouça. Esse homem me viu com um uniforme de gari, sujo de um dia inteiro de trabalho, e me tratou com mais respeito e dignidade do que muita gente de nossa própria classe social já tratou. Ele não se importa com aparências. Mas eu me importo, exclamou ela angustiada. Não quero passar vergonha, não quero ser olhada como uma intrusa, completou Antônio suavemente. Como eu fui olhado ontem na joalheria. Iracema baixou os olhos, entendendo o ponto. Meu amor, continuou ele, erguendo seu queixo para que olhasse em seus olhos. Você é a mulher mais digna, inteligente e elegante que conheço. Não importa o que vista, não importa de onde venha, você tem uma nobreza natural que nenhum dinheiro pode comprar. Além disso, acrescentou com um sorriso travesso, agora você tem um colar que custa 180 mil reais. Tecnicamente, isso faz de você uma das clientes mais importantes deles. A observação arrancou uma risada nervosa de Iracema. Você não toma jeito mesmo, não é? Está bem, vamos, mas preciso passar no shopping antes para comprar algo decente para vestir. Antônio concordou, feliz por ter convencido a esposa. Pegaram a caixa com o colar e saíram, primeiro para o banco, depois para uma rápida passagem pelo shopping e finalmente para o endereço que Ricardo havia fornecido. Para surpresa de ambos, não se tratava de um restaurante luxuoso nos Jardins ou em Pinheiros como esperavam. O endereço levou-os a uma charmosa casa em Moema, um bairro residencial de classe média alta. Quando tocaram a campainha, foi o próprio Ricardo quem atendeu, vestindo jeans e uma camiseta simples. Uma aparência muito diferente do executivo impecavelmente vestido da joalheria. Antônio, Dona Iracema, sejam muito bem-vindos à nossa casa, saudou ele calorosamente, abrindo a porta completamente. A residência era espaçosa e elegante, mas sem a ostentação que poderiam esperar de um empresário bem-sucedido. A decoração era acolhedora, com muitas plantas e fotografias de família. Teresa Mendes, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, aproximou-se para recebê-los. Ao seu lado estava um jovem de aproximadamente 28 anos, com uma cicatriz visível no lado esquerdo do rosto. Felipe, o filho que Antônio havia salvado 4 anos antes. Então finalmente conheço a famosa Iracema, disse Teresa, abraçando-a como se fossem amigas de longa data. Ricardo não parou de falar sobre o colar e a história de vocês desde ontem. 25 anos de uma promessa guardada no coração,
Isso é de uma raridade tão grande quanto os diamantes daquele colar. Iracema, inicialmente tensa, foi gradualmente relaxando diante da receptividade genuína dos anfitriões. O almoço servido era farto, mas sem extravagâncias. Uma refeição caseira de família, não um banquete formal. Durante a refeição, Felipe não parava de olhar para Antônio com admiração evidente. Finalmente dirigiu-se a ele. Senhor Antônio, acho que nunca agradeci adequadamente pelo que fez por mim naquele dia na Avenida Paulista. Antônio balançou a cabeça, desconfortável com o reconhecimento. Não precisa agradecer, meu filho. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Mas não fizeram, insistiu Felipe. Dezenas de pessoas passaram, olharam, filmaram até... Mas ninguém ajudou. O senhor arriscou sua própria vida para salvar a minha, um completo estranho. E recusou qualquer recompensa, acrescentou Ricardo. Isso foi o que mais me impressionou. Em um mundo onde tudo parece ter um preço, encontrar alguém que faz o bem simplesmente porque é o certo, isso é raro. É uma joia verdadeira. Iracema olhava para o marido com orgulho renovado. Conhecia seu caráter, claro, mas ouvir o impacto que suas ações tiveram sobre aquela família a fazia vê-lo sob uma nova luz. Estou terminando a residência em neurocirurgia, contou Felipe. Escolhi essa especialidade depois do acidente. Quero salvar vidas, como o senhor salvou a minha. É uma profissão nobre, comentou Antônio, genuinamente interessado. Meu filho mais velho também trabalha na área de saúde, é técnico de enfermagem. A conversa fluiu naturalmente, descobrindo pontos em comum entre famílias aparentemente tão diferentes. Teresa, assim como Iracema, vinha de origens humildes no interior. Ricardo compartilhou histórias sobre seu pai sapateiro e os primeiros dias difíceis da joia rara, quando operava uma pequena banca no Brás. Ao final do almoço, Ricardo ergueu sua taça. Um brinde a Antônio e Iracema por 25 anos de amor verdadeiro e por nos lembrarem que o valor real das pessoas não está no que possuem, mas no que são. E ao destino, acrescentou Felipe, que colocou um gari corajoso exatamente no lugar certo, na hora certa, para que eu pudesse estar aqui hoje. As taças tilintaram em celebração. Enquanto saboreavam a sobremesa, um pudim caseiro feito por Teresa, Ricardo mencionou casualmente: Antônio, soube que você e Iracema vão a Paris no mês que vem. Antônio ergueu as sobrancelhas, surpreso. Como o senhor soube disso? Seu filho Gabriel me ligou esta manhã. Parece que vocês vão precisar de passaportes com urgência, e ele pensou que eu poderia ajudar com alguns contatos para agilizar o processo. Gabriel ligou para o senhor? Iracema parecia igualmente surpresa. Ricardo sorriu. Aparentemente, vocês mencionaram aos filhos sobre nosso encontro na joalheria. Gabriel é um rapaz determinado. Conseguiu meu número através da loja e ligou logo cedo. Disse que vocês nunca tiveram passaportes antes, e o processo regular pode levar tempo demais para a data da viagem. Antônio balançou a cabeça, entre divertido e envergonhado. Esse menino não tem jeito. Desculpe o incômodo, seu Ricardo. Que incômodo nada. Fico feliz em poder ajudar. Já fiz algumas ligações e se vocês puderem ir à Polícia Federal amanhã, cedo com os documentos necessários, tudo estará pronto em tempo recorde. Não sei como agradecer, começou Antônio. Ricardo ergueu a mão, interrompendo-o. Não me agradeça. Estou apenas retribuindo uma fração do que você fez por minha família. E além disso, acrescentou com um sorriso maroto, tenho um pedido egoísta a fazer. O que seria? Perguntou Antônio, intrigado. Teresa e eu temos um apartamento pequeno em Paris, no bairro de Montmartre. Raramente o usamos nos últimos anos. Ficaríamos honrados se vocês aceitassem ficar lá durante a viagem. Antônio e Iracema trocaram olhares atônitos. A oferta era tão inesperada quanto generosa. Seu Ricardo, já fizemos reservas em uma pousada simples, explicou Antônio. Não poderíamos aceitar. Por favor, considerem, insistiu Teresa. O apartamento fica vazio a maior parte do tempo. Seria um prazer para nós saber que está sendo usado por pessoas especiais, em uma ocasião especial. Além disso, acrescentou Ricardo com um sorriso,
O bairro de Montmartre é perfeito para um casal comemorando bodas de prata. Romântico, cheio de história, com vistas deslumbrantes da cidade. Iracema, que até então resistira a todas as ofertas de ajuda ou presentes, surpreendeu Antônio ao dizer: "Seria uma honra, seu Ricardo, Dona Teresa. Obrigada pela generosidade." Antônio olhou para a esposa com uma sobrancelha erguida e ela deu de ombros, sorrindo. "Estamos velhos demais para dormir em uma pousada barata, Antônio. Nosso primeiro colchão já reclamou das costas." Todos riram e o almoço terminou em clima de amizade sincera. Não a amizade superficial baseada em status social ou interesses comuns, mas aquela conexão mais profunda que nasce do reconhecimento mútuo de valores fundamentais. Quando já estavam de saída, Felipe aproximou-se de Antônio com um envelope nas mãos. "Senhor Antônio, sei que vai recusar, mas preciso tentar. Este é um presente de aniversário de casamento para o senhor e Dona Iracema." Antônio pegou o envelope relutantemente e o abriu. Dentro, havia 2 ingressos para a Ópera de Paris, para uma apresentação especial de O Lago dos Cisnes, durante o período em que estariam na cidade. "Sei que talvez não seja o tipo de programa que estão acostumados", continuou Felipe. "Mas é uma experiência única. O Teatro Palais Garnier é uma das construções mais belas de Paris, mesmo que a apresentação não interesse. A arquitetura vale cada minuto." Iracema aproximou-se, olhando os ingressos por cima do ombro do marido. Seus olhos brilhavam. "Balé? Sempre quis assistir um balé ao vivo." Felipe sorriu feliz com a reação. "Então está decidido. É o mínimo que posso fazer por quem me deu a chance de continuar vivendo." Na volta para casa, no ônibus lotado que percorria o trajeto de Moema até o Capão Redondo, Antônio e Iracema permaneciam em silêncio, processando os eventos extraordinários das últimas 24 horas. A caixa com o colar estava segura no cofre do banco, mas as memórias e emoções que ele havia desencadeado continuavam vívidas. "No fim das contas", murmurou Iracema, quebrando o silêncio, "aquele colar trouxe muito mais do que diamantes para nossas vidas." Antônio assentiu, apertando sua mão. "Sabe o que mais me impressionou no almoço hoje? Ver como o seu Ricardo, mesmo sendo tão rico e bem-sucedido, continua sendo um homem simples, com valores reais. Como ele valorizou sua esposa, seu filho, sua casa, como nos tratou como iguais." "É porque somos iguais, Antônio", respondeu Iracema com sabedoria tranquila. "Ricos ou pobres, todos somos feitos do mesmo barro. A diferença está apenas no valor que damos às coisas verdadeiramente importantes." Quando finalmente chegaram à Rua das Hortênsias, o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, cores que lembravam o uniforme de gari que Antônio vestia todos os dias, com o mesmo orgulho com que alguns usavam ternos de grife. Sentados na pequena varanda da frente, observando o pôr do sol, Antônio e Iracema refletiram sobre a jornada extraordinária que haviam vivido, não apenas nos últimos 2 dias, mas nos últimos 25 anos. "Se pudesse voltar no tempo", perguntou Iracema, "faria tudo igual? Economizaria por tanto tempo para comprar o colar?" Antônio considerou a pergunta por um momento. "Sabe, quando entrei naquela joalheria ontem, com o dinheiro no bolso, estava absolutamente certo de que sim, que cada centavo economizado, cada sacrifício feito, valia a pena pelo momento em que finalmente colocaria aquele colar em seu pescoço. E agora? Agora..." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Agora percebo que o colar em si era menos importante do que o que ele representava. A promessa cumprida, a persistência, a dignidade de ganhar algo com o próprio suor, mesmo quando o mundo duvidava que fosse possível." Iracema apoiou a cabeça em seu ombro. "Nós construímos algo raro, não foi? Algo que nenhum diamante poderia comprar." "Sim", concordou Antônio. "Uma família, um amor que sobreviveu às dificuldades, filhos que se tornaram adultos de caráter, memórias que ninguém pode tirar de nós." "O verdadeiro tesouro", murmurou Iracema. "A verdadeira joia rara", completou Antônio. O céu escurecia gradualmente sobre o Capão Redondo.
Luzes se acendiam nas casas vizinhas. Sons familiares preenchiam a noite, crianças brincando na rua, música em algum boteco próximo, cachorros latindo ao longe, a sinfonia da periferia que havia sido a trilha sonora de suas vidas. Iracema olhou para o marido com uma nova compreensão. O homem ao seu lado não era apenas o gari que o mundo muitas vezes ignorava ou menosprezava. Era um herói cotidiano, um homem que salvara vidas, literalmente no caso de Felipe e figurativamente ao proporcionar um futuro para os filhos. Um homem que mantinha promessas, um homem que entendia que o verdadeiro valor estava muito além do dinheiro ou das aparências. 25 anos, sussurrou ela. E sinto que estamos apenas começando. Antônio sorriu, beijando-a suavemente. Paris nos espera, minha rainha. E depois, quem sabe? O mundo é grande e ainda temos muito para viver juntos. Contanto que estejamos lado a lado, respondeu ela. Qualquer lugar é um palácio, Antônio. Na simplicidade daquela varanda, sob o céu estrelado de São Paulo, duas almas entrelaçadas por 25 anos de amor, lutas e sonhos compartilhados, reafirmavam silenciosamente seu compromisso, não com palavras grandiosas ou gestos extravagantes, mas com a certeza tranquila de quem descobriu, na jornada da vida, que os maiores tesouros são aqueles que nenhum dinheiro pode comprar. A dignidade, a integridade, o respeito mútuo e o amor que cresce mais forte a cada desafio superado juntos. E enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Antônio e Iracema entendiam mais do que nunca que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas roupas que veste, no trabalho que faz ou nas joias que possui. Está no caráter que demonstra quando ninguém está olhando, nas promessas que mantém mesmo quando parecem impossíveis, e na capacidade de ver além das aparências para reconhecer a beleza e dignidade em cada ser humano. Esta era a lição mais preciosa que levariam consigo para os próximos 25 anos, que todos, independentemente de origem ou posição social, carregam dentro de si uma joia rara, e que reconhecer esse valor em si mesmo e nos outros é talvez a maior riqueza que se pode alcançar nesta vida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Antônio e Iracema tenha tocado seus corações. Se esta jornada pelo Capão Redondo até os salões elegantes da Oscar Freire emocionou vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar aquele like especial. Todos os dias trazemos novas histórias brasileiras que exploram as profundezas da alma humana em suas múltiplas facetas. E lembrem-se sempre, o verdadeiro valor de uma pessoa jamais estará na aparência, mas sim no caráter e nas escolhas que faz a cada dia. Aguardamos vocês nos comentários para compartilhar suas impressões sobre esta história e, quem sabe, contar um pouco sobre as joias raras que existem em suas próprias vidas.